Leva tão poucos ingredientes e é tão fácil de fazer. E então, vamos para a cozinha? Pega aí uma tigela e coloca meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico seco e uma xícara de leite morno. Esse leite está quase frio. E agora precisa misturar bastante esses 3 ingredientes. Mexe bem para dissolver bem o fermento, assim o pão não vai ficar com gosto e nem com um cheiro de fermento. Feito isso, pega aí um ovo inteiro e bate bem rapidinho antes de colocar na massa. Coloca também uma colher de cafezinho de sal e separa 4 xícaras de farinha de trigo. Mas agora coloca só metade dessa farinha e mistura bem. Depois de misturar bem a primeira parte de farinha de trigo, você já pode colocar o restante de farinha que você tem aí. E também 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando a margarina culinária sem sal. E essa margarina está em temperatura ambiente. E agora não tem jeito, tem que colocar a mão na massa e misturar bastante. Precisa mexer bem essa massa por pelo menos 2 minutos. Depois de 2 minutos trabalhando com a massa, ela está pronta. E ela fica assim, lisinha, bem bonita. Mas é uma massa bem macia, ela não gruda muito nas mãos, mas é uma massa molinha que estica bem. E essa não é uma massa que você pode sovar. Se você colocar na mesa para tentar esticar essa massa para sovar, ela vai começar a grudar na mesa. Então essa é uma massa que tem que ser trabalhada dentro de uma bacia ou de uma tigela mesmo, até ela ficar bem lisinha. Agora, precisa deixar essa massa descansar por pelo menos 40 minutos. Depois de 40 minutos, a massa cresceu bastante. Olha como ela ficou bem bonita. Agora, precisa tirar o ar da massa. E é bem fácil, é só apertar com as pontas dos dedos. Não precisa sovar a massa, é só apertar um pouquinho para lá e para cá. Chegou a hora de fazer os pãezinhos. Primeiro, você vai precisar dividir a massa. E para fazer essa receita, você vai ter que dividir essa massa em 16 partes. Depois, pega um pedacinho de massa, aperta bem firme sobre a mesa e vai fechando até formar uma bolinha. Cada pedacinho de massa pesou em média 60 gramas, mas se você não tem uma balança, divide a massa em pedacinhos parecidos que vai dar certo também. Agora, só precisa colocar essa massa em uma forma que tem que estar untada com bastante manteiga ou margarina e também farinha de trigo. Agora é bem fácil, é só pegar uma bolinha e achatar bastante. Ela tem que ficar bem fininha. Eu estou apertando entre as mãos, mas você pode colocar em cima da mesa e apertar bem forte. Agora a massa ficou mais ou menos com a espessura de um dedo. Quando faltarem 2 pedacinhos de massa, é só arrumar bem direitinho na forma, para que todas fiquem bem parecidas. Só assim já está bem bonito, mas agora essa massa precisa descansar por mais 20 minutos. Depois de 20 minutos, o pão cresceu bastante e olha que massa mais linda, que formato mais bonito esse pão ficou. Para dar brilho a essa massa, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado, que é opcional. Esse leite com essa gema não muda o sabor do pão, dá só aquele brilho bonito em cima da massa, mas é opcional. E agora tem que ter bastante cuidado, nada de apertar esse pincel na massa. Vai passando o pincel bem delicadamente, sem afundar, porque essa é uma massa bem fofinha. E se você apertar muito o pincel, você vai marcar a sua massa. O forno está pré-aquecido a 180 graus e esse pão deve assar por 40 a 45 minutos. Depois de 45 minutos, o meu pão já ficou pronto.
Para deixar ainda mais bonito, eu peguei um pouquinho de margarina e vou passar uma camada bem generosa por cima de todo o pão. E depois eu vou colocar um pouquinho de coco ralado. Essa margarina vai servir como cola para o coco. Sem a margarina, o coco não vai ficar aí em cima da massa. O ideal é cortar esse pão depois de frio, assim você consegue conservar a umidade da massa. Esse pão deve durar em torno de 3 a 4 dias, se estiver bem conservado, fora da umidade, fora do calor excessivo. Se você gostou dessa receita, compartilhe aí com todo mundo. E se você fizer, volte aqui e vem me contar o que você achou. Beijo no coração, fique com Deus e até mais!